Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de tomar um cafezinho e fazer o nosso vídeo aqui do nosso canal. Curtam aqui o nosso canal, se inscrevam. Eu sou Edson Borowski, sou bacharel em Direito, sou economista, sou especialista em gestão pública, em direito eleitoral e também sou servidor da Justiça Eleitoral e autor desse livrinho aqui, As Fake News e o Discurso de Ódio nas Eleições de 2018, que vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também sou radicalmente a favor das vacinas. Vamos nos vacinar, gente. Tomei a segunda dose essa semana, estou aqui com o bracinho em dia, nenhum sintoma, precisamos vacinar, é inadmissível, a pandemia não acabou, nós temos mais de 500 mortes de média por dia. Pessoal, vamos procurar a vacina, quem não se vacinou, vá, quem precisa fazer a segunda via, vá, se tiver terceira via, vá, eu vou tomar a terceira, a quarta, a quinta, se tiver que tomar todo ano, vamos tomar a vacina, gente. Inadmissível que a gente ainda tenha pessoas morrendo por uma doença que tem vacina. Então vamos lá. Bom, nosso tema de hoje, novo Código Eleitoral. Tinha prometido semana passada dar uma conversada aí, um vídeo extra sobre o Código Eleitoral. Não foi possível, a votação se atrasou um pouquinho lá na Câmara, terminou de madrugada do dia 15 para o dia 16, bem isso mesmo, foi de madrugada. E no dia 16, ontem, dia 16 de setembro, foi para o Senado Federal. Mas eu quero discutir com vocês aqui um pouco do que a gente já tratou hoje, essa semana, dia 15, eu deixei até o vídeo aqui no nosso canal. Eu participei de um bate-papo, muito agradável, muito tranquilo, a convite aqui da OAB de Caxias do Sul. O vídeo na íntegra está aqui no nosso canal. E eu quero aqui deixar um agradecimento especial ao Dr. Rudimar, que é o presidente aqui da seccional de Caxias do Sul, e à Comissão Especial de Pleitos Eleitorais, na pessoa do Dr. Frederico Catani e da doutora Fernanda Pimentel, que fazem um trabalho digno de nota, magnífico e de referência para as estruturas aí da OAB em todo o estado. Tive o imenso prazer de ter a companhia da minha colega Débora Vicente, uma autoridade espetacular no assunto quando trata de equidade de gênero na política, participação das mulheres na política. Então, deixo aqui meu agradecimento e curtam o vídeo lá, que eu acho que é bem interessante, é um vídeo um pouco longo, dá para avançar algumas partes e tal. Mas hoje o que nós queremos falar? Código Eleitoral. Novo Código Eleitoral. Tudo nesta seara fala de novo Código Eleitoral. Mas é código ou não é código? Bom, essa questão foi objeto de um mandado de segurança no STF para que a Câmara cumprisse o regimento interno. Porque o regimento interno da Câmara determina, sempre que se faz algum projeto ou que se pretende elaborar algum código, é necessário a criação de uma comissão especial, respeitando proporcionalidade de bancada, audiências públicas, a apresentação de uma série de procedimentos, cumprimento de uma série de procedimentos. E esse assunto foi ao STF. E nós, infelizmente, o STF, mais uma vez, a gente já teve problemas aqui com procedimentos, a própria Lava Jato levou 5 anos para o STF verificar que houve alguns procedimentos equivocados, errados, ilícitos, e novamente o STF permite que o processo ande na Câmara dos Deputados de uma forma um pouco assoberbada. Esse código, esse projeto, ele foi elaborado a partir de um grupo de trabalho determinado pelo presidente da Câmara. Gente, um grupo de trabalho, o presidente determina quem ele quiser. Não precisa respeitar a proporcionalidade, não tem regra. E as coordenações dos grupos de trabalho é que definem como vai fazer. Não desmereço o trabalho
desse grupo que se dedicou aí a mais de um ano a elaborar um código que se transformou em algo com 898 artigos e que agora está sob a tutela do Senado Federal para fazer a última análise. Então, vou mostrar um pouquinho desse passo a passo para a gente entender se é código ou não é. Venham comigo aqui. Bom, portal da Câmara dos Deputados. Quando a gente consulta lá propostas legislativas, olha o que aparece aqui no PLP 112, que é institui o Código Eleitoral. É código, né, gente? Aqui, portal da Câmara, a primeira versão, que eu vou mostrar aqui numa fotinho, ó. Primeira versão, quando ela foi protocolada, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ela foi protocolada, vejam só, foi protocolado o PLP em 3 de agosto. Até 9 de agosto ele tramitou com 112 emendas. E ele foi aprovado dia 9 de setembro, ou seja, de 3 de agosto a 9 de setembro. Isso aqui é mais do que a jato, né, gente? É muito mais do que a jato. Então, vamos olhar aqui. Primeira versão, institui o Código Eleitoral. Este código é um código, né? Mas, ao analisar o mandato de segurança, essa foi a resposta do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. A Câmara dos Deputados, que é o terceiro na linha sucessória da presidência da República, gente. O que diz o deputado Arthur Lira? Vale ressaltar que, enquanto se apelide de código... Como é que é? Peraí. Se apelide de código? Não é apelido. Tá lá, vamos voltar aqui. Institui o Código Eleitoral. Tá aqui, institui o Código Eleitoral. Isso é de agora, de hoje. Né? Trata-se de normas, né? E aí se baseia numa manifestação de um eleitoralista, Marcelo Feic Pugliese, aqui todo o respeito, e a gente compreende que existe uma participação fundamental dos eleitoralistas, dos advogados eleitoralistas, que a gente respeita, que fazem parte, são fundamentais nessas discussões, e ele diz assim, longe de ser um projeto de código, né? Como é que é? Muita coisa não muda, se traz ao status de lei o que era a resolução do TSE, e é fato. Na verdade, nós temos uma série de procedimentos ali, de normas, de dispositivos no projeto, que na verdade são resoluções que, por exemplo, o TSE regulamenta que o eleitor precisa comprovar o domicílio. Nós trouxemos para o código quais os documentos que o eleitor pode apresentar para comprovar. Gente, isso não precisa estar numa lei. Isso não precisa estar numa lei. Bom, essa foi a manifestação. Vamos ver o que o relator falou. O relator desse mandato de segurança foi o ministro Dias Toffoli. Conforme bem elucidado nas informações da autoridade apontada como coautora, conquanto comumente se fala em código... Não, pessoal, não se fala em código. Se escreve que é código. Se chama de código. E é um código, mas a gente se fala em código, mas, segundo o ministro, se diz respeito ao projeto de lei complementar, que busca sistematizar e consolidar a legislação eleitoral. Bom, então, percebemos aqui que essa posição do relator foi já referendada por mais 5 ministros do STF e, portanto, a Câmara seguiu. E o que aconteceu, então, depois dessa decisão? Mudou aqui para outra condição. Dispõe sobre normas eleitorais e normas processuais eleitorais brasileiras. Então, a gente não chama mais de código, mas só fazendo uma pequena busca, só no relatório da deputada Margarete Coelho, que é uma deputada constitucionalista, professora,
e que conhece o procedimento. Só no relatório eu encontrei mais de 30 expressões de código, codificação, codificado, ou seja, tem cara de código, anda como código, fala como código, escreve como código, mas a Câmara e o STF dizem que não é código. Aí nós também temos problema. Não é, gente? Então, vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas acho que o próprio procedimento da Câmara de aprovar um Código Eleitoral com 898, olha isso aqui, gente, é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o Código Eleitoral, ó. Isso aqui foi analisado em pouco mais de 30 dias. Vou corrigir aqui a informação, a própria deputada Margarete Coelho falou que foram 129 emendas de plenário, todas elas analisadas no próprio plenário, em regime de urgência. Então, difícil, né, para a gente trabalhar com essas questões. Bom, uma questão que eu acho que é grave, e isso, infelizmente, nem a própria imprensa da Câmara trata isso de uma forma diferente. Mas o Código Eleitoral, ele tem uma... Como é que eu vou dizer? Ele tem uma forma uma forma de construção que pressupõe o limite à interpretação do TSE sobre as normas eleitorais. E isso, para mim, é muito grave. Muito grave. Nós estamos enfrentando, através desse código, eu já havia conversado com vocês na PEC 125, que determina que nenhuma posição, nenhuma alteração jurisprudencial ou nenhuma posição jurídica ou administrativa do STF, do STF ou do TSE poderia ser tomada um ano antes da eleição. Já lá havia um ataque. Aqui, no artigo 119, onde fala do poder regulamentador do TSE, existe um parágrafo flagrantemente inconstitucional, mas muito inconstitucional e muito perigoso. Não é muito adequado um poder legislativo, que é o poder que emana a vontade popular, né? A Câmara dos Deputados é a casa do povo, eles são representantes do povo. O Senado Federal são representantes dos estados. Então é o único poder que tem uma representação popular, além, claro, do Executivo, que também é ungido das urnas. Mas no parágrafo 1º diz que, na hipótese de regulamento que exorbite os limites das atribuições materiais, ou seja, tudo aquilo que está escrito no Código, poderá o Congresso Nacional, nos termos da Constituição Federal e de seus respectivos regimentos, sustá-los com eficácia imediata ou prospectiva, no todo ou em parte, mediante decreto legislativo. O que está dizendo isso aqui? Quando o TSE, por exemplo, interpretou que as mulheres deveriam ter direito a, no mínimo, 30% dos recursos dos fundos eleitorais, do fundo lá de campanha, isso não consta na lei. Não consta em nenhum dispositivo legal que as mulheres têm direito a 30%. E mais, o TSE avançou. Tem direito, inclusive, à proporção se, por exemplo, as mulheres tiverem 40% de candidatas mulheres, 60% de homens, tem que destinar 40% dos valores do fundo eleitoral para as mulheres. É proporcional à quantidade de mulheres inscritas. Isso não consta. Não é norma material. Não é um dispositivo escrito na norma. Mas o TSE interpretando, corroborado pelo STF, dentro dos princípios lá da a tentativa de incentivo à participação das mulheres, o STF, o TSE, interpretaram e determinaram nas resoluções das últimas eleições que esses valores fossem distribuídos para as mulheres. Caso isso acontecesse após
após uma promulgação deste código, o Congresso Nacional poderia sustar esse ato. Outro ato que aconteceu na última eleição foi a determinação da distribuição de recursos proporcional à quantidade de negros e negras candidatos e candidatas. Portanto, se esse dispositivo aqui estivesse vigente em 2020, poderia o Congresso Nacional sustá-lo. Mas vamos olhar a Constituição. Olha aqui. O que diz a Constituição no artigo 49? É competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo. Opa! Cadê o Judiciário daqui? Porque o Judiciário, em regra, ele expede atos normativos interpretativos. O Poder Judiciário tem a missão republicana de interpretar as normas e julgá-las. Portanto, não há sentido algum em sustar atos normativos do Poder Judiciário. Isso nunca aconteceu, inclusive não consta na Constituição. Então, esse item é flagrantemente inconstitucional. Então, quero aqui também ressaltar, né, voltando aqui à nossa conversa, né, que me deixa um pouco perplexo que a gente tenha isso num projeto de código eleitoral, e todo mundo, o legislativo e o judiciário, entenda que não é código. É código, gente. Isso merecia um prazo maior. Um código deveria haver a composição de uma comissão especial. Claro que o grupo de trabalho ouviu especialistas, o MP, o Conselho Nacional o CONAMP já se posicionou contrário ao Código Eleitoral e, infelizmente, a gente tem uma pressa em aprovar resoluções legislativas, alterações legislativas que têm uma profunda alteração na nossa vida. E eu sempre reforço uma opinião, faço as adaptações necessárias, né? Que já um grande jurista, um grande intérprete dessas normas eleitorais sempre fala. Os criminosos não legislam sobre direito criminal. Os empresários não legislam sobre direito tributário. Os operadores do direito civil não legislam sobre direito civil, mas os diretamente envolvidos com o direito eleitoral são exatamente aqueles que produzem as normas eleitorais. E isso é um defeito não só do Brasil, né, para nós não ficarmos nesse complexo de vira-lata, mas não é um problema só do Brasil, porque nós não temos, por exemplo, a possibilidade de referendar essas normas. Nós deveríamos ter mecanismos na Constituição, por exemplo, eu sou contra, acho que o limite de 1 ano antes da eleição deveria valer apenas para aquelas normas eleitorais menos complexas, mas, por exemplo, inegibilidade deveria valer para a próxima legislatura. Hoje nós estamos definindo se é inelegível ou não um candidato para a eleição de 2022? É isso, gente? Nós estamos definindo regra para quem vai disputar a eleição de 2022, que são os próprios deputados e deputadas que estão hoje. Então, né, não fazendo aqui um mau juízo do Congresso, da Câmara, né, mas há uma pretensão de legislar em causa própria, né? Então, é muito preocupante isso. Nós temos hoje é dia 17, o Senado vai ter 3 semanas para analisar esse projeto. Há uma discussão se isso é possível ou não, e se não for aprovado até o dia 2 de outubro de 2021, essa norma efetivamente não valerá para as eleições de 2022, mas é uma discussão que precisa ser melhor construída, precisa ser mais complexa, ela atinge muitos
muitos aspectos da vida política do país e não pode ser aprovada assim. Ok, gente, é isso por hoje. Gostou? Curte aqui o nosso canal. Vamos, na semana que vem, com um pouquinho mais de calma, vamos tentar trabalhar alguns aspectos do código, que não é código, né, gente? É impossível não chamar de código algo que tem todas as características de um código, mas a Suprema Corte diz que não é um código. Um abraço, gente. Até a próxima. Curtam aí nosso canal. Fiquem bem. Tomem a vacina. Um abraço. Beijo.